De vocês em João 9, capítulo 9, versículo 25. Irmãos, o telão está meio, não deu para acertar com a Ana, foi tudo muito rápido, mas para a honra e glória de Deus, a palavra dele vai ser ministrada aqui hoje, amém? Então, deixa eu abrir minha Bíblia até aqui, em João 9, capítulo 9, no versículo 25. Todo mundo achou? Posso ouvir um glória a Deus? Diz assim, ele respondeu: não sei se é ele pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Amém? Irmãos, há pessoas que têm uma visão espiritual, não ficam olhando para os erros dos outros. Contempla sempre a glória de Deus em tudo o que vê. Está ocupada servindo ao Senhor, olhando somente para Jesus, deixando-lhe o tocar como quiser. Obedece a Deus o tempo todo e testemunhas as maravilhas da sua vida. A falta de fé e orgulho tem cegado muitas pessoas, até mesmo dentro das igrejas. Infelizmente. Entretanto, quando um pecador, por mais terrível que seja, se aproxima do Senhor com o coração aberto, a até mais terrível cegueira das trevas se transforma em luz. Todo mundo crê nisso? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu creio que nessa noite todos aqui querem ter essa visão espiritual. Então vamos deixar Deus abrir os nossos olhos. Nossos olhos do coração, da nossa mente e propriamente dito, nossos olhos mesmo. Irmãos, eu não vou pregar em cima desse tema que o pastor colocou de visão, realinhando visão. Só dei esse contexto para vocês entenderem um pouquinho do que é uma visão, que realmente a gente tem que ter uma visão aberta, os olhos abertos para Deus, porque as coisas vão acontecer. Mas eu quero pregar para vocês sobre João 8:32. Então abra João 8:32, capítulo 8, versículo 32. E se a gente realmente tiver uma visão, se a gente realmente realinhar a nossa visão e ter uma visão aberta, o que fala em João 8:32 vai acontecer na nossa vida. Porque aqui diz o seguinte, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Se realmente a gente conhecer a verdade, e a verdade é isso aqui, é o manual que Jesus deixou para nós, que é a Bíblia. Tudo que a gente precisa tem que estar aqui dentro. Só que a gente precisa realinhar a nossa visão e entender que a gente, tudo que tem aqui a gente precisa. Então a gente precisa realmente conhecer a verdade de Deus para ser liberto de coisas que nos aprisionam. Coisas que realmente vai acabando com a gente e vai levando a gente para a morte. Nós vamos falar aqui de 3 áreas humanas passíveis de aprisionamento e suas necessidades de libertação. E eu vou até contar um testemunho meu, o tempo que eu estava aprisionado nisso. Mas nós vamos falar sobre a libertação do corpo, são coisas e vícios. Nós vamos falar de libertação da alma, que é do ego e do medo. E vamos falar da libertação do espírito, que são de pessoas e idolatria. Esses 3 temas a gente vai falar hoje em cima dessa palavra de conhecer a verdade vos libertará. Para a gente ser liberto de coisas que nos aprisionam, a gente precisa conhecer a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Por isso a gente tem que ter o tema, que o pastor colocou, realinhando nossa visão. Então vamos realinhar a nossa visão para a palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente começa, nossa caminhada com Cristo. E eu vou falar por mim, tá? Estou aí há 16 anos nessa caminhada, fora o tempo que eu fiquei. Porque assim, irmãos, eu nasci já num berço evangélico, Lógico que eu nasci lá na maternidade, no hospital, tudo certinho. Mas o meu pai e minha mãe sempre, foram evangélicos. E, na verdade, quando eu nasci, irmãos, eu tinha uma doença que os médicos não descobriram. E
chegou uma época que o médico falou para minha mãe que poderia levar eu para fazer a extrema-unção, porque não tinha mais um mês de vida. Foi aí onde minha mãe conheceu Jesus. Ela, desesperada, saiu correndo atrás de alguma igreja, e uma igreja que tinha como título Maravilha de Jesus. Ela entrou nessa igreja, e ali ela ficou perto da porta, e ali o pastor pregando, parou a pregação e chamou ela até a frente, dizendo que ela estava com um problema muito sério com o seu bebê. E ali foi feita uma oração, e ali começou todo um processo de cura, de libertação, de conversão na minha vida, da minha mãe, do meu pai, de toda a minha família. Foi aí onde minha mãe se converteu, o meu pai, meu irmão e eu também. E aí começou a minha caminhada com Cristo. Até mais ou menos uns 14 anos de idade. Então eu fui criado até uns 14 anos na igreja e na escola dominical, na escola bíblica, e ali conhecendo a verdade. Mas realmente eu só era um ouvinte da palavra de Deus. E isso me fez aos 14 anos, eu me desviar dos caminhos de Jesus. Irmãos, eu fui voltar para Cristo depois que eu conheci a minha esposa, e ela começou a ir para a igreja, e aí eu voltei. Eu tinha 39 anos de idade, então dos 15 aos 39, eu sou ruim de conta, irmão, vai dar o quê? Uns 25 anos, mais ou menos isso que eu fiquei afastado dos caminhos de Jesus. Eu tinha o temor, eu não fazia nada de errado, mas aí eu caí em uma cilada, que é justamente o que eu vou pregar para vocês aqui, ó, sobre vícios. E a primeira coisa que fala de vícios é sobre libertação do corpo, coisas e vícios. E eu me encaixo muito bem aí, porque eu não fumava, eu não bebia, mas eu não saía de dentro de um bar. Então, as minhas crianças, meus filhos, a infância deles foi criado pela mãe, não por mim. Fico até triste de falar isso, mas é uma realidade. Fico triste, mas hoje eu fico alegre porque Deus me libertou de onde eu estava preso, e hoje meus filhos servem ao Senhor, e hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas não foi fácil. Eu tive que conhecer essa palavra aqui, conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E realmente eu fui conhecer essa verdade. E quando eu realmente conheci quem era Jesus, aí eu fui liberto. Irmãos, tem eu não lembro exatamente onde está agora, mas tem uma palavra que fala que a letra mata e o espírito vivifica. O que é isso? O diabo, ele conhece toda a Bíblia, de frente para trás, de trás para frente, conhece tudo. E quem faz aí o sopão, que está na rua, sabe muito bem disso. Aqueles moradores que estão na rua, quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai falar com eles, tem muitos ali que conhecem a palavra muito mais do que a gente. Tem pastores ali, tem obreiros, tem pessoas ali que foi muito usado por Deus, tem um chamado de Deus, mas está ali. Por quê? Ele não conheceu propriamente a palavra de Deus. Ele leu isso daqui como se fosse um livro qualquer. Ele sabe tudo, mas ele não põe em prática. Se realmente a gente realinhar a nossa visão e realmente conhecer a palavra de Deus, a gente vai ver que Deus é muito maior do que a gente imagina, do que a gente crê. E as coisas começam a acontecer na nossa vida. Muitas vezes as coisas não acontecem porque falta conhecimento, falta fé. Se na palavra de Deus já está escrito, se a gente colocar a mão sobre umas pessoas, expulsar os demônios e orar para a enfermidade e as pessoas ser curadas, por que isso não acontece? Porque a gente tem medo, a gente não tem fé, a gente não crê. Mas está escrito, se eu tomar posse dessa palavra, tem que acontecer. Então, se uma pessoa está enferma, eu colocar a mão nela, eu orar por ela, ela tem que ser curada. Lógico, se Deus quiser, ela vai ser curada, mas eu tenho que praticar a palavra de Deus.
Então, para tudo isso, eu tenho que realinhar a minha visão e realmente conhecer a palavra de Deus e tomar posse disso. Irmão, só uma introdução que eu fiz aqui, ó. Vivemos em tempos que se prega a liberdade. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, política, econômica e etc. A liberdade não pode ser confundida com libertinagem, que é uma liberdade descontrolada. Sabemos que nossa liberdade tem um limite onde começa a liberdade do nosso próximo, como Jesus nos ensinou. Quando eu falo de libertinagem, o que acontece? A liberdade, eu vou ler para vocês aqui como Deus nos ensinou o que é liberdade. Já pode colocar para mim no telão Mateus 7, capítulo 7, no versículo 12. Libertinagem, irmãos, é uma liberdade descontrolada, onde a gente, é como se a gente fosse, vamos dizer assim, vamos falar dos jovens aqui, tá? Tem um monte de jovens aqui na frente, ó. Tem 15, 14 anos, 15, 16, não vê a hora de fazer 18, de ser de maior, para ter aquela liberdade, poder fazer o que quer, dormir a hora que quer, pegar o seu carro, dirigir. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso já é libertinagem. Porque se a gente não tiver realmente consciência do que Deus fala em Mateus 7,12, assim em tudo façam as pessoas o que querem que elas façam a você, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Eu vou pedir para ela colocar, porque Paulo também nos ensina que é liberdade. Está em 1 Coríntios 8, no versículo 9. Então, voltando aqui para os jovens, a gente tem que tomar cuidado, porque Deus, Ele dá essa liberdade para nós, mas como Ele falou, tem um limite, a nossa liberdade até o nosso próximo. Então, eu não posso fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero. Deus, Ele dá a liberdade, como Ele fala, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas nos convém fazer. E o Espírito Santo que vai nos mostrar essas coisas que a gente pode fazer ou não. Eu posso fazer tudo que eu quiser, eu sou livre para isso. Deus deu a liberdade para a gente, mas nem todas as coisas nos convém fazer. E o Espírito Santo sempre vai nos mostrar quando a gente estiver fazendo coisa errada ou estiver pecando. Basta a gente estar ligado com Deus, basta a gente conhecer a verdade. Essa verdade vai nos libertar de a gente pecar, de a gente cair no erro. Mas para isso a gente precisa conhecer. Em 1 Coríntios 8:9, Paulo diz assim, contudo, tenha cuidado para que a liberdade de escolha de vocês não se torne motivo de tropeço, para que os que são fracos. Amém? Isso é Paulo dizendo. Então a gente tem que tomar cuidado. Se a gente pegar lá em Deuteronômio 28, Deus fala para a gente escolher entre a vida, a morte, a bênção e a maldição. Ele nos aconselha, escolha a vida e a bênção, para que viva bem tu e tua casa, tu e tua família. Então, Deus, Ele dá o livre-arbítrio para a gente. Mas é muito importante a gente conhecer a verdade, para não tomar a decisão errada. Porque se a gente tomar uma decisão errada ou certa, vai ter consequência para isso. Deus, Ele joga no mar do esquecimento, quando a gente pede perdão de coração, Deus, Ele joga no mar do esquecimento e não lembra mais. Mas a consequência vai ficar na nossa vida. É como o perdão. A gente temos que perdoar, a gente perdoa uma pessoa, mas a gente não esquece, mesmo perdoando. A gente vai lembrar daquilo que aconteceu, mas aquilo não vai mais te machucar. Isso realmente é liberar um perdão. Isso é perdoar. Quando você perdoa, você lembra, mas aquilo te machuca, é porque você ainda não perdoou. Mas quando você perdoa e lembra, mas aquilo não te machuca mais, você está bem tranquilo, resolvido com aquilo, isso é realmente liberar o perdão. Mas você sempre vai lembrar daquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Eu até li uma historinha que eu vou ler para vocês aqui. Eu creio que com muita gente já aconteceu isso, mas diz assim, quando criança tive a experiência de soltar um passarinho da gaiola.
esperando vê-lo voar. Infelizmente não voou. Depois meu pai me explicou que aquele passarinho foi criado em um cativeiro e nunca aprendeu a voar. O passarinho caiu e morreu. Com isso, aprendemos que ser livre não é apenas ser solto. Ser livre é voar. Muitos jovens acham que são livres e se prendem em coisas do mundo e acabam morrendo. Quando adoramos a Deus, experimentamos a verdadeira liberdade de atravessar o céu em oração e transportar todas as barreiras. Amém? Isaías 55, 6. Coloca para mim no telão. Isaías 55, 6. Então, liberdade não é estar solto, como a gente leu aqui do jovem, né? Muitas vezes o jovem se sente solto, acha que pode tudo. Aí quando fala de morrer, o que é isso? Aí vai para as drogas, começa a se envolver com amigos que não vai acrescentar em nada, e aí te leva para a morte. Mas isso são com todos nós dentro da igreja, fora da igreja, conhecendo a palavra ou não. A gente tomar as nossas decisões erradas e achar que nós somos livres, somos soltos, podemos fazer qualquer coisa, a gente começa a tomar decisões erradas, isso vai nos levar à morte espiritual e à morte física também. Olha o que está escrito lá em Isaías 56, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Irmãos, a gente sabe que nós estamos no final dos tempos, o mundo está acabando, e por enquanto, a gente ainda tem toda essa liberdade de estar com a Bíblia em casa, de poder vir nos cultos, como diz aí, Deus ele está perto. Não deixe de buscar o Senhor, não deixe de, como a gente leu aqui, conhecer a verdade vos libertará, de conhecer essa verdade. A gente tem tudo isso, mas vai chegar um tempo que a gente não vai ter mais. Então a nossa geração é privilegiada. Mas os nossos filhos, eu não sei como é que vai ser isso aí, porque o mundo está acabando, eu não sei se vai, a gente não sabe. Deus ele vai voltar na calada da noite como um ladrão, que ninguém sabe o dia nem a hora, mas a gente tem que estar preparado. Então nessa noite, a gente está falando aqui de realinhar nossa visão e buscar a verdade, conhecer a verdade de Deus, enquanto a gente pode achar, enquanto a gente tem posse disso daí, que vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais. Amém? Vamos refletir sobre esse tema de libertação em 3 áreas humanas, que eu já até falei para vocês, mas a primeira é a libertação do corpo, de coisas e de vícios. Como eu falei para vocês, eu acabei me envolvendo com o jogo, acabei me afastando dos meus filhos, então eu não tive perto quando eles eram pequenos, na criação deles. É lógico que eu sinto falta disso, me afastei de Jesus, tudo isso por causa do vício, onde eu estava preso, aprisionado, mas na verdade é uma doença e a gente não consegue enxergar e não consegue admitir que está doente, por isso não procura ajuda. Então eu tive que esperar 25 anos para entender que eu precisava de ajuda. Foi quando meu filho entrou no meu quarto, falou assim: pai, eu vou me batizar amanhã, eu gostaria que você estivesse no meu batismo. E na hora, parece que virou uma chave, porque eu sabia que ele estava fazendo a coisa certa, e eu tinha que estar lá, e eu fui. Só que, lógico, quando a gente está voltando é muito mais difícil, né? Então na hora do louvor eu saí da igreja, fiquei do lado de fora. Quando o pastor começou a pregar, eu entrei de novo na igreja, não queria ouvir os louvor. Aí entrei na igreja, acabou o culto, estava minha mãe, meu pai, estava a família toda lá, porque meu filho ia ser batizado. E na hora que o meu filho estava nas águas e o pastor batizou ele, tirou ele das águas, eu comecei a chorar e fui batizado no Espírito Santo.
Comecei a falar em línguas, eu não entendia nada. Minha mãe desesperada falou: o que está acontecendo com esse menino? E eu estava sendo batizado no Espírito Santo ali. E dali para frente, eu já me firmei com Jesus. Por isso que eu sou intenso na obra de Deus. Porque é como se eu quisesse recuperar esses 25 anos que eu fiquei longe de Jesus. Então eu sou intensamente apaixonado por Jesus e pela obra de Deus. E eu sei que jamais eu vou conseguir recuperar esse tempo que eu perdi com Deus. Eu só estava me afundando em vícios, estava me sendo preso. Mas aí eu comecei a enxergar. E aí eu entendi que eu precisava de cura. Cura espiritual, cura na alma, cura na visão, no coração, na mente, em tudo. E foi aonde, depois de 2 meses, eu já estava me batizando também. Já me levantei de obreiro. E assim, o pastor falou assim, na verdade, nós estávamos em casa antes de ir para o culto. E minha esposa falou assim: hoje eu vou falar com o pastor que eu quero ser obreira. Aí meu filho falou assim: não, mãe, eu só vou ser obreiro no dia que o pastor me chamar, senão eu não vou me levantar de obreiro não. E eu fiquei quietinho. Aí eu lembro que acabou o culto, minha esposa foi falar com o pastor, aí ele falou assim, e era o pastor Rogério, tá? Isso há 16 anos atrás. Aí o pastor falou para ela: tá bom, Sandra, mas Deus já falou comigo que não é só você, vai ser toda a sua família, vai ser obreira. Aí na hora ele chamou o meu filho Tiago, estava lá no fundo da igreja: Tiago, vem cá. Aí eu olhei e falei: a casa caiu. Chamou o Tiago: Tiago, sua mãe falou que ia ser obreira, e Deus já tinha falado comigo, para você também se levantar de obreira. Aí não teve saída, antes de sair de casa ele falou que só ia se levantar de obreiro se o pastor chamasse, o pastor chamou. Aí ele se levantou de obreiro, aí o pastor me chama. Aí falou comigo também que eu tinha que ser obreiro. Eu falei: pastor, não, tenho 3 meses de igreja, nunca li a Bíblia, não sei de nada, não tem como. Ele falou assim: eu também não sei, mas se Deus mandou, você tem que levantar, só pode pegar a sua roupa e domingo que vem você está de pé. Eu falei: misericórdia. E aí começou a minha caminhada com Cristo, sem saber muita coisa, mas na verdade eu achava que, lógico que a gente não sabe, e a gente é um eterno aprendiz, até o resto da nossa vida a gente é um eterno aprendiz. Mas eu tive uma base, porque eu tive uma escola dominical, onde todo domingo, como criança, eu estava lá, estava ouvindo, como as nossas crianças aqui. Então sempre aprende algo, né? Sempre tem algo com você. Então aí foi a minha caminhada. E aí eu comecei a me libertar desses vícios, disso que me prendia. Mas falando de libertação do corpo, que eu quero falar de coisas e de vícios. Muitas pessoas estão apegadas a objetos. São materiais, escravos da tecnologia, do dinheiro, da comida, da bebida, da moda. Estou falando de coisas que pode estar nos prendendo e a gente não está enxergando. Então que nessa noite a gente possa ouvir e refletir, que de repente você fala assim: nossa, eu não sabia, mas eu estou preso no dinheiro, eu estou preso numa comida, estou preso na moda, na tecnologia, no jogo, eu não sei. Cada um que se examine a si mesmo. Por isso caem em muitos vícios como jogo de azar, jogo virtuais, novelas. Novela, irmãos, eu fui estudar. A novela vem da palavra que vem de nevelo, que significa enrolar. Isso é o significado da palavra novelas. Então, cuidado, porque você pode estar sendo presa em assistir uma novela, você não consegue parar de assistir, naquele horário você para tudo, deixa de dar atenção para o seu cônjuge, para os seus filhos, tudo para ver uma novela, onde está te prendendo. Isso também é com computador, com jogo de azar, irmãos. A gente está vendo aí, até prisões estão acontecendo. Aquele jogo lá, acho que é do Tigrinho, né?
A gente viu aí pessoas sendo presas, as coisas estão acontecendo porque é vício. Aí você fala assim, não, eu vou jogar ali um pouquinho e paro. Irmãos, é tão maligno que a pessoa não consegue parar mais. Eu falo por mim mesmo, porque eu fui preso no vício. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a jogar em cima de uma igreja, tinha um salão de festa, em cima da igreja a gente estava jogando baralho. Você vê o nível da coisa como é que estava. E eu não conseguia enxergar, saía sexta-feira de casa, voltava muitas vezes na segunda-feira para casa. Viajando, jogando, ganhava dinheiro? Ganhava. Mas e o que perdia? Aí ninguém lembra, né? A gente só lembra o que ganha. É igual esse tigrinho. Uma amiga, fui na casa dela com a Sandra fazer uma visita, e ela mostra para nós, olha, você já sabe desse tigrinho, não sei o quê. Ontem eu ganhei 6 mil reais, ela mostrou a conta dela, realmente ela ganhou 6 mil reais. E o que acontece? Continua jogando. Ela já perdeu muito mais do que isso. Ela está endividada no banco, não consegue parar. Porque é um vício, porque é demoníaco, isso vai te prendendo. E vício é isso, ele te prende. Mas vício é em tudo, a gente tem que tomar cuidado. Porque pode ser no cigarro, na avareza, pode ser até por sexo, irmãos. Se for descontrolado, também é um vício. Não vou entrar nesse mérito, um dia vocês fazem aí, quem puder aí faz o Casados para Sempre, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa área de sexo, mas aqui não dá nem tempo para a gente estar falando. Mas quando é desenfreado e descontrolado, também se torna um vício. Amém? O vício é algo que domina, uma prática que se torna hábito e não pode mais ser controlada. A vaidade excessiva faz as pessoas serem escravas de si mesmo, com medo de envelhecer. Cuidar do corpo, da beleza e da saúde é bom, mas não pode ser algo doentio e destrutivo. A ditadura da beleza não pode nos restringir a felicidade. Amém? Então a gente tem que cuidar do corpo? Tem, até porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar, para viver bastante, para estar aí evangelizando, pregando a palavra de Deus, se cuidando, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não virar um vício, a gente ficar maluco, esquecer de tudo e querer só cuidar do corpo, e aí muitas vezes a gente está nesse vício e não está percebendo. Então a gente tem que abrir os olhos, né? Essa libertação ocorre no âmbito corporal. Precisamos libertar nosso corpo de qualquer dependência. Deus não criou o ser humano para ser dominado, e sim para dominar. Liberte o seu corpo de coisas que podem se tornar vício. Amém? O próximo que eu vou falar aqui, irmãos, é de libertação da alma. É do ego e do medo. Uma coisa também que por muito tempo também me dominou. Eu sempre fui muito tímido. Até contei um pouquinho para vocês da minha história. Mas quando lá no início eu falei que eu tinha uma doença que os médicos não descobriram, e através disso Deus, eu tenho certeza que tinha um plano para tudo isso. E aí meus pais foram conhecer Jesus, se converteram. Mas essa doença que até hoje eu não sei o que era, mas me trouxe muitas coisas assim ruins, porque depois eu comecei a descobrir que eu tinha uma disritmia cerebral, então eu tinha que tomar os remédios controlados, remédio muito forte, e eu tive que usar fralda até os 14 anos de idade. Então você imagina para um jovem, um adolescente, né? Não podia dormir na casa de ninguém, dos amigos. Eu tinha pavor noturno. Então o que é isso? Eu acordava de madrugada, irmãos, eu via monstro, bicho nas paredes. Então eu batia com a cabeça na parede, irmãos, literalmente eu estava doido. Eu não sei, creio também que tinha a parte espiritual também. Por isso que eu falei que conhecer a verdade vos libertará. Então essa verdade, que é a palavra de Deus, me libertou dos vícios, me libertou dessa doença e me libertou do maligno também, porque eu creio que o diabo se aproveita também de uma doença, né?
E então o diabo estava deitando e rolando ali, né? Então assim, não tive uma infância nem adolescência muito fácil não. Então comecei a estudar, então eu não conseguia desenvolver na escola, então o primeiro ano repeti de novo, fiz o segundo, repetia. Então tive que ter professores particulares de português e matemática para tentar desenvolver alguma coisa. E então foi muito difícil. Então por isso eu era uma pessoa muito fechada, muito tímida. Mas aí eu fui crescendo. Eu lembro que na 7ª série, irmãos, eu ainda não lia. E eu sofri muito bullying com isso, né? Porque na classe de aula, eu acho que muitos aqui vão lembrar, mas começava aquela leitura que a professora pedia, né? Então começava por fileira, né? E lendo, quando chegava a minha vez, me dava um pânico. Eu já pedi para ir no banheiro, eu falava que eu estava passando mal, eu não queria ler, mas tinha dia que não tinha jeito, tinha que ler. Aí, irmãos, aí eu gaguejava. Isso eu já tinha 17 anos de idade, 16 para 17. E a classe toda dava risada, irmãos. Olha, não era fácil não. Foi muito, muito difícil. Isso eu estou falando com 17 anos. Mas foi indo. Eu estudei até a 8ª série, me formei na 8ª série e parei por ali porque não tinha condição. E isso, eu estava afastado dos caminhos de Deus, porque eu voltei com uns 25 anos de idade. 39 anos de idade. Eu voltei para Jesus. Fui realmente conhecer a palavra de Deus. E Deus foi me libertando tudo isso. Então, quando eu casei, para vocês terem uma ideia, minha esposa me pediu em namoro, ela que me pediu em casamento. Deus é maravilhoso na minha vida, irmãos. Porque eu era muito tímido. Então, em casa eu não falava, não conversava, não tinha diálogo, não tinha nada. Meu casamento estava bem difícil por causa dos vícios dos jogos, por eu ser calado, tímido, não falar nada. Mas eu comecei a conhecer a palavra de Deus. E hoje eu estou em cima desse altar, irmãos. Eu posso ainda ler um pouquinho ruim, irmãos, é uma palavrinha ou outra, mas eu não posso reclamar não, porque mesmo todas essas dificuldades, hoje eu posso estar aqui em cima pregando a palavra de Deus. Primeira pregação que eu fiz, irmãos, subi no altar, falei, como é que eu faço? Deus, é contigo. Minha esposa estava sentada aqui, eu chamei ela, falei, lê para mim o versículo tal, vai até tal. Ela leu para mim e eu só preguei, que eu não conseguia ler. Aí na segunda eu comecei a enfrentar meus medos. Falei, não, é com Deus. Se eu estou aqui em cima é porque Deus me colocou. A coisa vai acontecer. E eu comecei a ler, comecei a pregar. E hoje eu não tenho dificuldade nenhuma, irmãos. Graças a Deus. Hoje, irmãos, eu tenho 2 empresas sem estudo nenhum, para a honra e glória do Senhor. Mas isso, irmãos, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade vos libertará. Essa palavra, irmãos, eu já era obreiro na igreja, e o pastor estava pregando, de repente saiu um irmão da galeria correndo, ele veio correndo, passou por todos os obreiros, e veio no altar. Quando ele pisou no degrau para subir no altar, ele caiu de costas. Ele estava manifestado, ele caiu de costas, não conseguiu subir. Aí um pastor auxiliar me chamou, falou, olha, pega ele, põe lá sentado e prega João 8:32 para ele, e dá um copo de água para ele. Não sabe nem o que estava escrito em João 8:32, e era isso aí, conhecer a verdade vos libertará. E aí eu ministrei essa palavra para ele, e ele falava assim para mim, mas eu ouvi uma voz na minha cabeça dizendo para subir ali e pegar o pastor. E aí eu preguei essa palavra para ele. Conheça a verdade vai te libertar dessas vozes, dessas confusões, de tudo que você está passando. Foi aí que eu conheci essa palavra, irmãos, e nunca mais saiu do meu coração. Irmãos, libertação do ego e do medo. Eu era uma pessoa muito medrosa, tinha medo de tudo, como eu falei, eu tinha esse pavor noturno. Então foi muito difícil. Muitas pessoas são aprisionadas em si mesmas. Isso pode ser percebido pela timidez excessiva. Olha aí, um alerta para quem é muito tímido, como eu fui. A gente pode estar preso aí no ego, pode estar preso no medo.
inibição ou até mesmo por máscaras que a pessoa assume com um estilo de vida que venha esconder quem é realmente. E muitas vezes a gente vê isso. Pessoas formam algo para esconder um medo que você tem. E você quer mostrar que você é uma pessoa forte, que você não tem problema. E muitas vezes a pessoa faz isso e nem sabe. Involuntariamente ela está fazendo isso. É uma defesa da pessoa. Mas nessa noite, que a gente possa se analisar. Se realmente a gente não criou uma máscara e realmente a gente não está precisando de ajuda. Seja você mesmo. Comece a se analisar. Será que eu estou precisando de ajuda? E quando eu falo de ajuda, irmãos, a gente está precisando é da palavra de Deus. A ajuda é de Deus. Conhecer a verdade vai nos libertar. Hoje eu creio que a verdade de Deus, a palavra de Deus vai libertar muita gente aqui, ó. Mas para isso a gente precisa crer, a gente precisa pôr em prática e reconhecer que a gente precisa de ajuda, a gente precisa da palavra de Deus. O medo é uma mentira, uma ameaça de algo ruim que possa acontecer. A noção de perigo é medo saudável, que nos leva a ter cuidado com coisas perigosas. Mas o medo cria personagens em situações fictícias, aumentando o perigo ou criando ilusões perigosas irreais. É o que acontecia comigo. Acordava de noite, de madrugada, e via bichos na parede, bichos vindo em cima de mim, monstros vindo em cima de mim, e nada daquilo era real, nada daquilo era verdade. Mas a nossa mente é tão poderosa, tão forte, que vai criando coisas, e o diabo vai se aproveitando disso. Então a gente tem que tomar cuidado e ser liberto de tudo isso. E as mágoas? As mágoas, as raivas, o rancor, o ódio também são uma prisão para a alma. A raiva é um medo de que o outro seja melhor do que eu. O medo de perder. Um sábio diz que quando ficamos com raiva de alguém, vamos dormir com essa pessoa na cabeça. Deus nos quer presos a sentimentos ruins. O amor nos permite estar livre o tempo todo. Precisamos amar. Em primeiro lugar, amar a Deus, que é o mandamento de Deus. Sobre todo entendimento, sobre todo conhecimento, a gente tem que amar a Deus. E segundo, amar o nosso próximo. Não simplesmente achar que nosso próximo é melhor do que a gente, que é o ego, né? Ah não, aquela pessoa não é melhor que eu. E a gente faz de tudo para ser melhor do que aquela pessoa. Não, irmãos. A gente tem que amar as pessoas. Para Deus nós estamos todos iguais. Quando Deus olha do alto trono, onde Ele está agora, Ele olha aqui para baixo, Ele não vê diferença de quem está aqui em cima, de quem está aqui, de quem está na porta ou quem está lá fora. Para Deus todos nós somos iguais. Fomos feitos como criatura de Deus e hoje a gente somos filhos de Deus. E Deus ama cada um de nós da mesma forma. Amém? Ele sempre vai estar de braços abertos para nos ajudar. Os traumas marcam a vida de pessoas para sempre. Por isso, recomendamos aos pais que não ensinem os seus filhos a ter medo e nem os ameacem, pois uma mariposa pode se tornar um monstro se houver medo. E, irmãos, isso já veio até na igreja. Eu vou brincar aqui um pouquinho, tá? Vou pegar aqui a Priscila, pronto, está aqui de frente. Priscila, como é que chama seu filho? Não, o menino. Heitor, ó, o Zé Paulo vai te dar bronca, para de correr. Está pondo medo na criança e ainda pondo eu ainda, irmãos. Isso não acontece? Quem nunca fez isso? A gente não pode fazer isso. Nossas crianças não têm que ser criadas com medo, ela tem que ser criada no amor. Mas ela tem que ser ensinada, mas não no medo, mas é no amor. Quem tem medo sofre por causa do passado, do presente, do futuro. Esse medo só pode ser controlado dentro de si mesmo. Faça esse exercício, duvide, pergunte: por que eu estou com medo? Há alguma razão? Então reflita e verá que não há por que temer. Esse exercício desconstrói o medo radiante da nossa memória para não temer mais. Então precisamos realmente refletir: mas por que eu estou tendo medo? Por que isso está acontecendo? Muitas vezes a gente tem medo de algo e não sabe nem o porquê que tem medo. Irmãs, quem tem medo de barata aqui?
Levanta a mão aqui, ó, e a outra põe até a mão na cara, irmã, misericórdia. Um monte de mulher tem medo de barata. Por que tem medo de... Priscila, levanta a mão, por que você tem medo de barata, Priscila? Não sabe. A maioria das vezes é isso, e a gente põe isso na nossa cabeça, né? Eu tenho medo de barata, mas por que eu tenho medo de barata? Pode ser um trauma lá do passado, não sei se quando criança uma barata caiu na sua cabeça, não sei. Mas a gente tem que fazer essa reflexão. Por que eu tenho medo de barata? Por que eu tenho medo disso ou daquilo? Para a gente começar a ser liberto. É o que eu falei, eu tinha vários traumas, vários medos. E como é que eu superei isso? Enfrentando. Subi em cima do altar sem saber ler e fui pregar. Isso é enfrentar os medos. É fácil, eu suava aqui, irmão, suava, me deu dor de barriga, suava, passei vergonha, tive que chamar minha esposa para ler, mas eu fui enfrentando os medos. Hoje não tenho mais medo. E barata é a mesma coisa, Pri, pega a barata na mão, Pri. Não precisa chegar tanto, né, Pri? Mas é isso, a gente tem que enfrentar os nossos medos e saber por que eu tenho medo disso ou daquilo. A gente nem sabe, mas a gente tem medo. A Bíblia fala e cita não temas 365 vezes, para nos lembrar todos os dias do ano que não há o que temer. A Bíblia está dizendo isso, 365 vezes ela cita para a gente não temer. Mesmo assim a gente tem medo. E nem para refletir, nem para pensar por que eu tenho medo. Se a Bíblia está dizendo para mim não ter medo. Então se realmente eu conhecer a verdade, ela vai te libertar do medo, seja o que for. Deus não quer ver o homem ou mulher ser escravo de nada, nem de si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Põe para mim no telão. Nós já estamos indo para o final, tá? Aguenta só mais um minutinho. Aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e domínio próprio. Amém? Então, irmãos, a gente não precisa ter medo. Deus já deu esse poder para a gente. Ele não deu um espírito de covardia, mas deu um espírito para a gente ser valente, para a gente vencer, para a gente estar com a cabeça erguida. Não é para andar de cabeça baixa, não é para ser cauda, mas é para ser vencedor. Amém? Mas para isso a gente precisa conhecer a verdade. Amém? Então, realinhando a nossa visão. E o terceiro ponto e o último para a gente encerrar: libertação do espírito de pessoas e idolatria. Amém? O principal motivo que leva alguém a praticar a idolatria é o aprendizado com outras pessoas. Vou falar um pouquinho aqui da minha avó. Minha avó morreu com 99 anos de idade e foi criada numa religião que tinha santo. Irmãos, 99 anos aprendendo daquela forma. Como é que você vai pôr na cabeça dela que aquilo é idolatria? É difícil. Então, o principal motivo que leva a praticar a idolatria é o aprendizado com outras pessoas. Se você convive com uma pessoa que fala de idolatria, você vai ser idólatra. Irmãos, não adianta. Se a gente for, vamos para a Bíblia, se a gente pegar os discípulos que andavam com Jesus, quando Jesus foi levado para a cruz, vamos falar de Pedro, olhavam para Pedro, sabia que ele era um discípulo, porque ele falava como Jesus, ele andava como Jesus, porque ele foi criado com Jesus, estava ali. É como a gente criado aqui na igreja, a gente tem uma grande família aqui. Qualquer outro lugar que você for, fora da igreja, as pessoas vão falar e vão perguntar se você é evangélico. Por quê? Nós estamos envolvidos, estamos junto aqui numa família, onde a gente fala a mesma linguagem, a gente aprende a mesma coisa, e é assim que a gente vai crescendo. Se a gente for criado no meio, sei lá, na minha época falava dos roqueiros, né? Os punk, sei lá, aquele um monte de rolo. A gente vivia com aquelas pessoas, a gente começava a usar aquelas calças apertadas, aquelas botas, aqueles brincos, aquele monte de coisa. Por quê? A gente vivia com aquelas pessoas. A gente começa a pegar o hábito e o jeito daquelas pessoas. E aqui não é diferente. Então, idolatria ela começa por aí.
Para ser aceito num grupo social, aderimos os times de futebol. Aí já é um pouco mais difícil, irmãos. Nosso pastor é São Paulino, mas eu não virei São Paulino. Mas eu respeito. Eu nunca vim com uma camisa de time, ou eu nunca vim zoar o pastor falando de futebol, porque eu respeito. Mas eu não troquei o meu time por causa disso. Então, se a idolatria, se a gente realmente for firme nas nossas decisões, a gente pode estar no grupo que for, estar com as pessoas que for, que isso não vai te mudar. Mas isso é caráter. Isso a gente precisa estar muito firme com Jesus. Quando eu me converti, como eu falei para vocês, eu era viciado em jogo. Para vocês terem uma ideia, eu participava de um campeonato que ia de fevereiro até outubro, todos os domingos, pela manhã. E quando eu me converti, naquele domingo eu falei, pastor, não vou vir na igreja, que eu preciso resolver algo na minha vida. E eu fui lá, era um clube que a gente jogava. Eu cheguei lá, como sempre eles fizeram o Pai Nosso, nós oramos, ia começar o jogo. Aí eu falei, olha, eu não vou jogar, eu só vim aqui para dizer para vocês que eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu vim aqui entregar a minha camisa e dizer para vocês que eu não faço mais parte desse time. Todo mundo ficou espantado. Eu estava começando na igreja, não sabia nem orar, não sabia nada, mas eu falei, eu quero fazer uma oração, do meu jeito, irmãos. Eu fiz aquela oração e nunca mais eu voltei lá. Cheguei em casa, joguei meus troféus, joguei tudo fora que eu tinha, mas nunca mais é uma palavra forte, mas eu não me lembro o dia que lá eu tenho certeza que nunca mais eu voltei, mas nunca mais eu pisei num bar para jogar, para fazer o que eu fazia antes. Depois de 16 anos, hoje, eu estou liberto, mas eu não vou pisar lá, irmãos. Eu não sei com o diabo, eu não posso brincar, o diabo ele não sabe brincar. Eu não vou arriscar de pisar lá e começar a voltar tudo aquela prática de novo, aquela vontade. Então eu não vou voltar lá. Eu não quero arriscar, mesmo sabendo que eu estou firme com Jesus. Mas eu não quero conversa com o diabo, não quero brincar com ele não. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu não tenho que voltar para lá. Idolatria é tudo o que ocupa o lugar que só pertence a Deus em nossa vida. Por isso, se colocarmos algo em maior importância que o Senhor em nossa vida, isso é idolatria. Tudo que a gente colocar, é a novela, é o futebol, é o jogo, é o computador, é o serviço, seja o que for. A gente sabe que em primeiro lugar ele é Deus, depois é a nossa família, depois é o nosso trabalho, depois vem o ministério, vem a igreja. Então a gente tem que ter essa consciência, mas saber que em primeiro lugar de tudo é Deus na nossa vida. A gente colocar Deus em tudo, a gente vai se dar bem, amém? E se a gente não colocar, estiver colocando outra coisa no lugar que vem na frente de Deus, isso é idolatria, amém? A maior dificuldade de uma pessoa idólatra em quebrar seu vício com a idolatria é o fato de romper com um grupo de pessoas que pratica tal hábito. Por isso é preciso ter uma libertação da opinião das pessoas para chegar à liberdade de espírito. Irmãos, quando eu fui para a igreja, eu pensava muito nisso. Como eu jogava, as pessoas iam me buscar em casa, pagavam para estar jogando. Então eu tinha, entre aspas, muito amigos. E eu falava, mas eu vou para a igreja, eu vou perder todos os meus amigos, não vou ter mais ninguém. Depois eu fui entender que eu ganhei uma família. Eu não tenho mais aqueles amigos, mas hoje eu tenho uma família enorme. Glória a Deus por isso. Muitas pessoas são presas a outras que pensam nisso, paralisam sua vida, tendo de viver agradando aos outros. E é uma verdade. Muitas vezes a gente está preso, querendo agradar uma pessoa, a opinião de uma pessoa. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ser sim, sim ou não, não. A gente não tem que ficar em cima do muro. Então, a gente tem que conhecer a verdade, para a gente opinar, para a gente saber o que a gente está fazendo, o que a gente está escolhendo,
e ser firme naquilo. Então, nem um grupo, nem uma pessoa, nem para agradar uma pessoa, eu não posso mudar as minhas convicções, meu caminho, e nem trocar Deus por nada. Se eu fizer isso, está sendo idolatria. Amém? Quando um ser humano idolatra outro, sempre acontece decepções. Maldito o homem que confia no homem. Isso é a palavra de Deus que diz. Então, cuidado. Pois a própria palavra de Deus já avisa que, lá em Jeremias, põe Jeremias 17:5 para mim. Eu não sei nem o que está escrito, irmão, mas eu vou colocar aqui. Deus está falando, a gente põe. Jeremias 17:5. Pois Deus não nos... 17:5. Isso. Assim diz o Senhor, maldito é o homem... Olha aí, ó. Nem sabia, irmão. Falei sem saber e Deus fez eu lembrar do versículo. Sim, é maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Amém? Então, liberte o seu espírito de qualquer influência de pessoas que possa se tornar uma idolatria. Amém? Glória a Deus. Irmãos, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Isso está lá em 2 Coríntios 3,17. Para não ficar nas minhas palavras, coloca aí, 2 Coríntios 3,17. Olha lá, assim diz o Senhor. Não, é isso? É isso aí, ó. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Então, quer ser liberto? Busque ao Senhor. Amém? Então, essa é uma noite para a gente estar refletindo sobre isso. A palavra de Deus é como uma espada que corta profundamente. Hebreus 4:12. Vamos só ler alguns versículos aqui para fixar bem isso, tá? Então, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas, medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. E desfaz todas as armas do mal. Também é como um martelo que esmiuça a pena. Jeremias 23:29. Jeremias capítulo 23:29. Eu estou lendo aqui e mostrando para vocês o versículo. Não é a minha palavra como fogo, declara o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Amém? E como uma chave que abre as portas para a libertação. Apocalipse 3:8. Apocalipse 3:8. É a Ana que está em cima? É o João Paulo. Está sofrendo lá, irmãos. Glória a Deus. Apocalipse 3:8. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém? Glória a Deus. Deixe o Senhor cortar os embaraços, quebrar as muralhas e abrir portas para libertar a sua vida. Deus quer ver todos nós livres. Amém? E Ele quer nos ver livres no corpo, na alma e no espírito. No corpo, irmãos, de coisas que podem nos tornar vício. Na alma, de qualquer coisa dentro de si mesmo que amedronta. E no espírito, de qualquer influência de pessoas que possam se tornar uma idolatria. Então não esqueça disso. Agora que somos libertos, não deixamos que nada nos prenda novamente, pois para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não submeteis de novo ao jugo de escravidão. Isso está lá em Gálatas 5:1. Amém? Irmão, se coloca de pé. Irmãos, essa não era a palavra de hoje.